Alien. Surgido das sombras. Parte 1. Sonhando com monstros. Capítulo 4. 937. Ela não só estava a anos-luz de casa, mas havia atracado a uma nave danificada em órbita descendente ao redor de um planeta miserável, perto de uma dropship cheia dos monstros que assombravam seus pesadelos. Ripley poderia ter rido da ironia. Tivera sucesso em se livrar da ideia de que tudo não passava de um sonho ou um pesadelo e levará tempo, e não fora fácil convencer a si mesma, mas a explicação ainda lhe escapava. Como era possível? Talvez as respostas estivessem na nave auxiliar. Sério, estou pronta para andar, e disse ela. Kasianov, uma mulher alta e atlética que obviamente gostava de se cuidar, lançou-lhe um olhar reprovador, mas Ripley percebeu que a médica tinha um respeito relutante pela teimosia da paciente. Você ficou sem andar por 37 anos, protestou Kasianov. Obrigada por me lembrar. Mas, no que diz respeito ao meu corpo, isso foi ontem. Já estava de pé e vestida quando Kasianov e Garcia voltaram à ala médica. Estava determinada a provar a elas que era capaz. E ficará satisfeita em notar como se sentia bem. O efeito do sedativo ainda não havia passado, mas mesmo assim Ripley começava a se sentir normal outra vez. O que quer que Garcia tivesse feito, e o soro fisiológico, os outros medicamentos, e estava funcionando. Pacientes, e reclamou a médica, revirando os olhos. Ninguém quer ser um, certo? Ripley se levantou da cama e, enquanto experimentava as botas que haviam separado para ela, Hope entrou. Ah, você já está vestida. Ele fingiu estar desapontado e completou, parece estar ótima. Ripley o encarou e ergueu uma sobrancelha. Tenho o dobro da sua idade. Também já fiz umas viagens bem longas, sabe? Respondeu ele, sem vacilar. Talvez um dia a gente possa tomar uns drinks e comparar as sonecas. Hope sorriu, mas talvez estivesse falando um pouco a sério. Apesar de tudo, Ripley riu. Então, lembrou. A imagem nunca se afastava por muito tempo, mas, por alguns segundos aqui e ali, ela conseguia esquecer. Uma risada, um sorriso, um comentário amigável escondiam as lembranças embaixo das coisas banais. Eu gostaria de dar uma olhada na Narcissus, e afirmou Hope. Eu também. Já não passou tempo suficiente lá dentro? De pé, Ripley se espreguiçou. Era alta, esbelta, e gostou de sentir os músculos recuperando a flexibilidade. As dores e irritações significavam que estava desperta e móvel. Tenho umas perguntas para o computador de bordo, respondeu ela. Como ou por que diabos você me trouxe para este fim de mundo? Obrigado, e disse o. De nada. Ripley viu as médicas se entreolharem, mas não entendeu por quê. Ainda não havia decifrado a dinâmica da equipe. Kasianov, como médica-chefe, estava claramente no comando da ala médica. Mas também parecia nervosa, amedrontada. Garcia demonstrava estar mais à vontade. Vamos, e chamou-o. Eu acompanho você até o nível de atracação. Deixaram a ala médica juntos, e o guiou em silêncio. Esperando minhas perguntas, pensou Ripley. Eram muitas. Mas tinha medo de que, quando começasse a fazê-las, nenhuma das respostas a contentasse, e nada que ele dissesse fosse satisfatório. Você disse que não sabe por que sua nave atracou na nossa. Perguntou Hope, por fim. Eu estava dormindo quando a nave auxiliar atracou, você sabe disso. Algo incomodava Ripley, permeando sua consciência como uma lembrança que tentava entrar à força. Uma suspeita. Uma explicação. Mas sua mente ainda não se recuperara por completo do hipersono, e ela achava que não gostaria do que ela tinha a dizer. O que é isso? Perguntou, indicando o objeto pesado pendurado no ombro de Hope. Parecia uma arma atarracada em forma de caixa. Maçarico de plasma, e respondeu ele. Caso as criaturas se libertem. Ripley riu. A gargalhada irrompeu com ímpeto, como se estivesse vomitando a descrença, e ela não conseguia parar. Seus olhos arderam. Lágrimas escorreram pelo rosto. Pensou em Hope tentando queimar um alien com sua arma-caixa e a risada se tornou histérica. Entre as respirações, era como se ela estivesse tomando fôlego para começar a gritar, e, quando sentiu as mãos de Hope em seus ombros, avançou nele, vendo apenas uma sombra através da visão distorcida pelas lágrimas, e braços longos, extremidades afiadas. Viu um alien se aproximando e a agarrando, a cabeça longa e curva se erguendo, a boca exibindo os dentes prateados e letais que esmagariam sua cabeça e a livrariam, finalmente, dos pesadelos.
Ripley! Gritou o. Ela sabia quem ele era, onde estava, mas os tremores haviam se instalado. Tentou acreditar que eram fisiológicos, mas sabia a verdade. Estava apavorada. Completamente aterrorizada. Isso? Disse ela, sem fôlego, indicando um maçarico de plasma. Você acha mesmo? Você já viu um deles de perto? Não, e respondeu ele num sussurro. Nenhum de nós viu. Não, é claro que não, e retrucou ela. Vocês ainda estão vivos. As mãos a apertaram com mais força, e Ripley se inclinou para perto dele. Para própria surpresa, aceitou o abraço do homem, seu cheiro, a sensação da barba áspera no seu pescoço, roçando na bochecha. O contato lhe trouxe imenso conforto, e ela pensou em Dallas. Mas você viu, e afirmou ele. Ripley se lembrava do momento na nave auxiliar, pouco depois que a Nostromo fora aniquilada numa explosão nuclear e ela tinha acreditado que tudo acabará. O alien, lento e preguiçoso por razões que ela não compreendia, mas pelas quais dava graças. Será que é porque acabou de se alimentar? Havia pensado na hora, lembrando-se de Parker e Lambert. Será que é porque acha que está seguro? Ela assentiu junto ao ombro dele. Onde? Perguntou o Hope em voz baixa mais urgente. Quando? Não posso responder agora, sussurrou ela. Eu não entendo. Mas logo vou entender. Ela se afastou dele, esfregando os olhos com raiva. Parecer fraca na frente dele não a incomodava, o que a incomodava mesmo era sentir-se fraca. Ela havia acabado com aquela criatura, mandara-a pelo espaço, e não deveria mais ter medo. A nave. As respostas estão lá. Tudo bem, e respondeu o. Ele olhou para o maçarico de plasma e estava prestes a soltá-lo. Não, e pediu Ripley, tocando a mão dele que estava no cano do objeto. Talvez ajude. O concordou, franzindo a testa. Ele também já viu alguma coisa, pensou ela. Talvez depois que descobrisse exatamente por que estava ali, os dois pudessem mesmo conversar. Certo, concordou ele. Além disso, vamos precisar passar perto da dropship atracada. Mas tudo está lacrado, e argumentou Ripley. Não está? Estamos monitorando tudo, e explicou o, assentindo. A imagem que mostramos a você é a última que tivemos de dentro da Samsung. Mas é seguro. Seguro, e repetiu Ripley, como se experimentando a palavra. Parecia totalmente deslocada nesta nave agonizante. Hope seguiu na frente, no final do corredor, eles viraram à direita. Ele indicou, à esquerda, que uma porta pesada havia sido soldada com um selo de trimetal. A Delilah colidiu com a nossa nave neste ponto, destruindo as baías 1 e 2. Tivemos sorte, porque a célula de combustível não se rompeu, mas tivemos que separá-la da nave depois. Ficou enganchada na superestrutura arruinada, segurando um monte de outras partes estragadas da nave. Eu, Vilford e Powell fomos lá fora e ficamos 3 horas trabalhando com maçaricos de corte. Jogamos tudo fora. Quando voltamos para dentro, passamos 1 hora olhando tudo flutuar para longe. E este lado? Perguntou Ripley, apontando para a direita. Continuaram andando, e ela viu Hope segurar o maçarico de plasma com mais força. A baia 3 é por aqui, e disse ele, apontando para uma porta. O painel de controle havia sido removido e fios e conectores pendiam, soltos. O que aconteceu aí? Perguntou Ripley. Não tem como abrir sem consertar os controles. Ou derrubar a porta. Isso aí são 6 polegadas de aço com polímero embutido e camada tripla, já afirmou Hope. E tem mais 3 portas e uma câmara de pressurização entre este corredor e a Samsung. Ripley só assentiu. Mas a palavra o seguro ainda lhe escapava. Vamos, e chamou-o. Sua nave está por aqui. Ela ficou surpresa com o conforto que sentiu ao passar pela porta aberta da câmara de pressurização da baia 4 e entrar na Narcissus. Não tinha boas memórias da nave e só se lembrava do alien e do terror que sentiu ao achar que ele a pegaria também. Mas Jonese estava lá, aninhado na câmara de estase aberta, como se ainda estivesse imerso no hipersono. Ela também foi acometida por memórias da Nostromo e de sua tripulação. Morta havia quase 4 décadas, agora, mas para Ripley tinha sido ontem. Parker, trucidado no chão. Lambert, pendurada onde o alien a havia jogado depois de abrir um buraco no rosto dela. Todo aquele sangue. Você está bem? Perguntou-o. Ela confirmou.
Então, andou pela pequena nave e se sentou na cadeira do piloto. Percebeu Hope passeando lentamente pela nave enquanto ela digitava no teclado e iniciava o computador. Mãe se fora, mas os computadores da Narcissus ainda tinham uma interface de design semelhante, projetada para que o usuário tivesse a sensação de estar conversando com um amigo. Com tecnologias capazes de construir um androide como Ash, Ripley sempre achará estranho dar a um computador sem rosto uma voz humana. Ela entrou com seu código de acesso. Bom dia, Narcissus, digitou. A resposta apareceu na tela. Bom dia, Subtenente Ripley. Solicito o motivo para a mudança de rota da Narcissus. Informação confidencial. Disse Ripley. Tudo bem aí? Perguntou Hope. Ele estava examinando a câmara de estase na qual ela passará tanto tempo, acariciando Jonese, que ia para frente e para trás, sinuoso, as costas arqueadas, a cauda ereta. Ele podia muito bem ser o gato mais velho da galáxia. Sim, e respondeu ela. Hope assentiu, olhou de relance para a tela do computador e depois começou a vasculhar o restante da nave. Solicito registros de sinais recebidos nos últimos 1000 dias. Ripley esperava uma lista de informações chegando em cascata, o espaço estava cheio de comunicações irradiadas, e a maior parte dos computadores de bordo as registrava e descartava se não fossem relevantes. Essa informação também é confidencial. Solicito repetição do sinal de socorro emitido pela nave orbital de mineração do espaço profundo Merion. Essa informação também é confidencial. Obrigado e vá à merda, e resmungou Ripley enquanto digitava por causa da Ordem Especial 937? Essa referência não existe. Comando de substituição de emergência 100.375. Lamento, mas esse código de substituição não é mais válido. Ripley franziu a testa. Batucou a lateral do teclado. Fitou as palavras na tela. Nem mesmo mãe havia se comunicado em um tom tão informal. E aquele era só o computador da nave auxiliar. Esquisito. Solicito dados dos tempos e distâncias percorridos desde a explosão da Nostromo. Esses dados não estão disponíveis. Não estão disponíveis ou são confidenciais? O computador não respondeu. Não era possível uma máquina ser tão evasiva. Não por conta própria. Era um sistema funcional, não uma inteligência artificial como mãe. E mãe já era. A única outra pessoa que tivera acesso à mãe fora Dallas. E depois que Dallas fora pego e ela interrogar a mãe pessoalmente, lembrou-se do choque ao notar aquela outra presença na sala com ela. Vá se danar, Ash, digitou Ripley. O cursor piscou. Mas o computador não respondeu. Nem mesmo com essa referência não existe. Ripley arfou. Desligou a máquina, e o texto na tela desvaneceu até um brilho suave de fundo. Ainda assim, sentia como se estivesse sendo observada. O silêncio arrogante do computador pareceu ressoar no interior do módulo, quase zombando dela. O que tinha no seu pedido de socorro? Perguntou Ripley, abruptamente. Hope estava parado na traseira da nave, examinando os trajes espaciais pendurados no armário dos fundos. O pedido de socorro que você enviou depois da colisão. Exclamou Ripley. Você mencionou aquelas coisas? As criaturas? Contou como elas eram. O que fizeram? Sim, acho que sim. Você acha? Isso foi há mais de 10 semanas, Ripley. Gravei a mensagem horas depois de ter visto vários amigos meus morrerem. Quero ouvir. O que houve? Ela se levantou e se afastou da interface. Era tolice e não havia câmeras ali, mas sentia-se observada. Tirou a jaqueta e a jogou por cima da tela. O alien na minha nave não foi um acidente, e disse. E acho que o ter vindo parar aqui também não foi. Mas preciso ter certeza. Preciso ouvir a mensagem. Hope assentiu e veio em sua direção. Consigo resgatá-la daqui, informou ele, indicando o teclado sob a jaqueta. Consegue? Sou o engenheiro-chefe desta excursão, e isso também inclui todos os sistemas de informática. Ripley deu um passo para o lado e observou Hope tirar a jaqueta da frente da tela, sentar e trabalhar na interface. As palavras que ela viu na tela e a interação pareceram bastante inocentes. Hope deu uma risadinha. Que foi? Os sistemas. São bem velhos. Eu tinha um computador mais potente que este para jogar games de realidade virtual quando era criança. Não está vendo nada de estranho no computador?
Estranho? Ele não olhou para ela, e Ripley não elaborou a pergunta. Aqui estamos, e informou. Eu me conectei ao computador da Marion, e aqui está a mensagem. Está em loop. Ele percorreu o painel de controle com o olhar, e Ripley se aproximou e ligou o alto-falante. A voz de O surgiu. Tinha um toque de nervosismo, o medo era palpável. Órbita descendente. A segunda dropship, Samson, está atracada e isolada, espero que aquelas criaturas lá dentro estejam contidas. Elas puseram ovos ou filhotes dentro dos mineradores, e eles explodiram do peito deles. Não fomos contaminados, repito, não fomos contaminados. Estimamos 90 dias até chegarmos à atmosfera do LV-178. Todos os canais estão abertos, por favor, respondam. Fim da transmissão. Esta é a Nomic Marion, da Companhia de Mineração Kellon, número de registro HGY 64678, solicitando socorro imediato. Tripulação e equipes de mineração reduzidas a 8 sobreviventes. Os mineradores descobriram algo na superfície do planeta LV-178 e foram atacados. A dropship Delilah colidiu com a Marion. Muitos sistemas danificados, ambiente estável, mas agora estamos em órbita descendente. A segunda dropship, Samson, está atracada e isolada. Bob apertou um botão no teclado para desligar o som, depois olhou para Ripley. Ash, e murmurou ela. O que é Ash? Um androide. Da Veylan Yutani. A tarefa dele era encontrar qualquer forma de vida alienígena que pudesse ser do interesse da companhia. Suas ordens, a tripulação era descartável. A minha tripulação. Eu. Ela fitou o computador novamente até cobri-lo de novo com a jaqueta. Ele já era, mas deve ter transferido parte da sua programação de inteligência artificial para Narcissus. Ele está aqui. Está aqui agora, e me trouxe até vocês por causa daqueles aliens. Não sei se é possível que uma inteligência artificial consiga. Eu deveria ter ficado em casa, já afirmou Ripley, pensando em Amanda e em seus olhos tristes, marejados, vendo a mãe partir. Ela se odiava por isso. Mesmo se tivesse voltado para casa e ficado com a filha no aniversário de 11 anos, e nada do que havia acontecido fosse culpa sua, Ripley se odiaria. Eu nunca deveria ter ido embora. Bom, talvez alguma coisa boa possa vir disso, comentou o Boa. Sua nave. Seddon e eu achamos que podemos escapar nela, todos nós. E isso deixaria a Marion e aqueles desgraçados na Samson aqui, para queimar na atmosfera do planeta. Ripley sabia que, em qualquer viagem longa, a nave auxiliar era adequada para uma só pessoa, com uma única câmara de estase. Mas não se importava. Se pudesse se afastar daqueles aliens e, com isso, negar a Ash o cumprimento de sua ordem especial, já estava bom para ela. Talvez, respondeu ela. Vou checar os sistemas. Você não está mais sozinha, Ripley, disse o. Ela piscou rápido e agradeceu com um aceno de cabeça. De alguma forma, ele parecia saber exatamente o que dizer. Você fica um pouco aqui comigo? Perguntou ela. Ele fingiu surpresa. Tem café? Não. Então meu tempo aqui é limitado. Ele se afastou do painel de controle e começou a olhar de novo o interior da nave. Era estreito, apertado e muito, muito pequeno. Ignorando o computador, Ripley iniciou o processamento manual do sistema de informação. Levou só 3 minutos para perceber como estavam todos ferrados.